Hoje as leituras nos falam de modelos de comportamento do espírito de nosso corpo em unidade com a alma e do Espírito Santo de Deus. O espírito que move o nosso corpo em unidade com a alma pode ter vínculo com Deus ou com o diabo, não há meio termo. Se o espírito nas escrituras com letra minúscula, ou seja, o nosso espírito, estiver vinculado ao diabo, o corpo faz ou o que a alma quer fazer ou o que ela não quer fazer. Quando ele faz o que a alma não quer fazer, a alma é uma substância racional e sua razão, como efeito, opera com justiça, mas consegue agir com justiça aos poucos. Eu chamo a atenção para os versículos 11 a 13 do Evangelho de hoje, em que há um modelo do espírito, quando a alma é racional, mas o espírito não. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito, letra minúscula, que a tornava doente. Era encurvada, ou seja, o espírito a movia e a deixava encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Se a alma for vinculada à palavra de Jesus, o nosso espírito, em letra minúscula nas escrituras, em unidade com o Espírito Santo, em letra maiúscula, e a alma e o corpo, não permite que vivamos na injustiça. Eu chamo a atenção para os versículos 13 e 14 da primeira leitura. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, letra minúscula, o nosso Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo que moveu em unidade a alma e o corpo de Jesus Cristo atesta ao nosso espírito que somos de Deus, e assim operaremos nossa razão com justiça e poderemos agir com justiça. Chamo a atenção para o versículo 16 da primeira leitura de hoje. O próprio Espírito, com letra maiúscula, se une ao nosso espírito, com letra minúscula, para nos atestar que somos filhos de Deus. Qual o sinal de que somos filhos de Deus? O sinal é sofrer com Cristo suas perseguições e atribulações. Eu chamo a atenção para o versículo 17 da primeira leitura. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. A perseguição que sofremos hoje deve cumprir um modelo de perseguição proposto no tempo histórico. Então, aqui no livro da Sabedoria, eu cito versículos 17 a 21. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz. Comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá, o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade, provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Eu chamo a atenção para o modelo que Jesus propõe no versículo 14 do Evangelho de hoje.
O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. A resposta do Senhor a esse momento foi: hipócritas. Ele os chamou de hipócritas. Então, existe um raciocínio, não é? Com esse raciocínio crucificaram Jesus, que está no livro da sabedoria. Se ele é filho de Deus, então desce da cruz. E também a preocupação das pessoas ligadas à igreja com ações estéreis, ou seja, curar em dia de sábado, ou no caso de hoje em dia ministrar o crisma, é preciso uma série de atitudes retóricas e vazias para você conseguir o sacramento. Eu já contei essa história das bolinhas. Então, é a hipocrisia, né, que se traduz nessas atitudes modelares pelos séculos. Mas o espírito de hipocrisia permanece até hoje. Como nos livrarmos de partes desse espírito hipócrita quando ele está em nós? Pelo silêncio reflexivo e pela oração de busca por refúgio em Deus, e andarmos assim em sua presença, isto é, sabendo que Deus está presente. Deste modo, o Espírito Santo atestará ao nosso espírito que somos filhos. Chamo a atenção para os versículos 2 e 21 do Salmo de Resposta. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Aqui, eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. E o versículo 21, nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. A morte e vida é esse estado em que um espírito mau nos move. E assim, sabendo que Deus nos liberta com a sua presença do espírito hipócrita, poderemos ser glorificados como Cristo, padecendo as perseguições que vêm de fora de nós. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.